gente chega num ponto que a gente acha normal o pecado. Então, por exemplo, hoje quando a gente fala, em pleno século XXI, que o grande problema do pecado é pensar em si mesmo, a gente tem uma reação de... Como assim? Hein? Só isso? Não posso pensar em mim? Que jeito? Não posso me proteger? Não, primeiro eu. Primeiro eu. Né? Primeiro eu. O normal é o errado. Então, quando o normal se torna o errado, Deus precisa deixar bem clarinho que não é normal. Vem o exílio. Vem o exílio. A última etapa Da quebra da aliança. da quebra da aliança sempre termina num Exílio. exílio. Sempre termina no exílio. Então, só para deixar claro, Júnior, o errado é que se torna o normal. Entendi. Você considera o erro O errado vira o normal. banal. Você já acostuma com ele. Não, mais do que isso, eu acho que é assim que funciona. Que é assim que vai funcionar a vida. Ok. Entendeu? Então, envia um exílio para acordar, para você poder entender que não é isso. Cara, e acorda mesmo, né? Você vai se vir escravo. É isso. Toda vez que o exílio aconteceu, o povo acordou. Toda vez, é verdade. Toda vez que teve exílio, acordou. Acordou. Ah, e tem mais. Vamos falar da ideia de exílio aqui. Na aliança, você tinha o seu relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo, o relacionamento com a terra. Sim. Então, o exílio, você perde a sua terra. Então, era muito claro isso, que Deus, ele possuía uma terra. No Antigo Testamento, eles acreditavam que todo Deus tinha uma terra, tinha uma nação. Né? Ou todo Deus tinha uma cidade. Até que o nosso Deus fala assim, tem que pegar uma cidade para mim. E pega Jerusalém, né? Porque eu tenho que ter uma cidade. Então, na hora que eles perdem a cidade deles, eles estão entendendo que o Deus deles está contra eles. Né? Está contra eles. E Deus avisa assim, ó, quando vocês forem levados para o exílio, eu não estou... eles tinham uma ideia de que quando um Deus era maior que o outro, esse Deus fazia guerra e vencia a guerra. Né? E tomava a terra, tomava o território. O nosso Deus avisou, o dia que vocês tivessem sido levados escravos, não fui eu que fui derrotado não. Viu? Sim. Sou eu que estou deixando vocês ir mesmo, porque vocês estão fazendo tudo errado. Bem-vindo ao Hiperlinkados, estamos aqui para mais uma vez continuarmos na jornada. Jornada de estudos da Palavra de Deus. Você está acompanhando a jornada? Tudo. Essa é a sexta temporada, é disso que estamos falando aqui. Se você está acompanhando, eu quero que você deixe aí uma mensagem na internet, nos comentários do vídeo, no YouTube, tá? Não esquece de deixar uma mensagem que você está acompanhando, você está com a gente aqui, para a gente saber que você está vindo junto. Sim, é isso mesmo. Pega a sua Bíblia, vou dar um tempo para você ir lá pegar a sua Bíblia. Vai lá pegar a sua Bíblia, porque a gente vai precisar dela aberta para você poder acompanhar com a gente essa história incrível que a Bíblia inteira está contando. Que é a história da salvação, de toda a salvação, né? De toda a história humana, que tem a ver comigo e com você. E a gente está lendo aqui os relatos que Deus deu e mostrou e foi relatando aqui na Bíblia para explicar para nós sobre Cristo. Exatamente. Então agora, Gino, a gente está naquela fase, a gente já entendeu que tem o santuário. Agora a gente vai fazer um resumo aqui do que aconteceu depois, mas primeiro a gente vai voltar um pouco para perceber o que sempre vem acontecendo. E o que sempre vem acontecendo é Deus dá o seu plano é perfeito, e nós vamos lá e bagunçamos o plano. E aí o resultado final disso é um exílio da terra. Sempre acontece. Aconteceu lá com Adão e Eva. Sim. Aconteceu com Adão e Eva. Aconteceu com Adão e Eva e aconteceu mais vezes depois. Eu vou ler o texto. Vou ler o texto de Deuteronômio. Deuteronômio, aqui no capítulo 28, você encontra as bênçãos e as maldições. Bênçãos para aquele que for fiel à aliança e maldição para aquele que não respeitar a aliança. Que era o caso, né? Sim. Que era o caso, na maioria das vezes. Sim. Então aqui em Deuteronômio 28, e eu vou ler aqui o versículo 64, você tem várias maldições para quem quebra a aliança. E parece que as últimas maldições inclui isso aqui, ó. O Senhor vos espalhará, estou lendo o verso 64, Deuteronômio 28, verso 64. Certo. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheces, nem tu, nem teus pais servirás a madeira e a pedra.
Ó, Deus falou assim, ó, vou espalhar vocês. Sim. Vou espalhar e tem mais. No verso 68 diz assim, ó, o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que disse, nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para venda como escravos e escravas aos vossos inimigos. É porque o pecado ele tem essa característica de tornar a gente anestesiado, Júnior. A gente não percebe as coisas. A gente vai se anestesiando no meio do pecado. Então, quando você está muito enfornado no pecado, assim, você acha que está tudo bem, está normal, que é isso. A vida é assim. A vida é essa. A vida é assim, você justifica as coisas erradas e etc. E é assim que a gente faz. E aí Deus precisa dar um chacoalhão. Vamos? Que faz a gente acordar para entender que estava errado o que a gente estava fazendo. É exatamente o que acontece no exílio. É exatamente o que acontece quando Adão e Eva saem do Éden. É claro que há vários motivos para eles terem saído do Éden, mas fica claro na hora que eles estão fora e não dá para entrar mais e tem anjo com espada na porta, Sim. que a coisa foi feia, que não foi qualquer coisa que aconteceu. Sei. Entendeu? Ou seja, muito grave. Você está citando o primeiro exílio aqui de Adão e Eva do Jardim do Éden. Isso, só que com o povo acontece a mesma coisa. O povo sai Deus vai restaurar ele, levar para a Terra Prometida, certo? Quando chega na Terra Prometida, o que o povo faz? Tudo errado. Tudo errado. Aí Deus precisa fazer eles entenderem que o normal não é o errado. Cara, eles chegaram na Terra Prometida, né, cara? Sim. A terra que mana leite e mel. Leite e mel. Leite e mel. Terra de prosperidade. De prosperidade. Sabe onde é a Terra Prometida, Júnior? Aonde, Júnior? É o Oriente Médio. No Oriente Médio. É. Especificamente aonde, Júnior? Israel, onde está Israel ali. Mas aí Deus chega ali e fala assim, ó, Sabe aquele lugar conquista chamado... o que está em volta. Sabe aquele lugar chamado Faixa de Gaza? Era para conquistar. Ali. Era para conquistar tudo ali. Ele falou, conquista o que está em volta e tal. Sabe os palestinos? Sim. São os pelechetes, ou os filisteus. Mentira. Ó. Não. Como não? Sim, os palestinos. Golias. Eu não cheguei até aqui sem saber isso. Como assim? Você tá falando sério? Não fala um negócio desse pra mim, não. Como assim? Não. Os filisteus. Oxe, caramba. Os Pelechetes, os filisteus. São os palestinos. São. Que estão sem nação hoje. E eles vão brigando, porque eles sempre brigaram, sempre foi a nação inimiga de Israel. Nossa. Então é lá que é a Terra Prometida. Ali, está ali os palestinos, estão ali, os filisteus. Né? Tá todo mundo ali. E Deus, quando chegou ali, mandou eles tomarem em volta ali, não foi? Foi. Quando eles chegaram na Terra Prometida, não era para tomar? Sim. Era para tomar. Se fosse tomando tudo, hoje, tem petróleo lá, não tem petróleo? Tem. Era de lá. As bênçãos para aquele que é fiel à aliança diz que nunca vocês vão pedir emprestado, mas emprestarão a muita gente. Olha a ideia que Deus queria para a nação. Sim. Mas eles não foram fiéis. Não foram. Não foram fiéis e não deu certo. E o grande problema é que a gente acha normal o pecado. A gente chega num ponto que a gente acha normal o pecado. Então, por exemplo, hoje quando a gente fala, em pleno século XXI, que o grande problema do pecado é pensar em si mesmo, a gente tem uma reação de... Como assim? Hein? Só isso? Não posso pensar em mim? Que jeito? Não posso me proteger? Não. Não, primeiro eu. Primeiro eu. Né? Primeiro eu. O normal é o errado. Então, quando o normal se torna o errado, Deus precisa deixar bem clarinho que não é normal. Vem o exílio. Vem o exílio. E esse texto que você acabou de ler mostra pra gente que a última etapa da quebra da aliança, sempre termina num exílio. exílio. Sempre termina num exílio. Então, só para deixar claro, Júnior, o errado é que se torna o normal. Entendi. Você considera o erro... O errado vira o normal. Não, banal. Você já acostuma com ele. Não, mais do que isso. Eu acho que é assim que funciona. Que é assim que vai funcionar a vida. Ok. Entendeu? Então, eu envio um exílio para acordar, para você poder entender que não é isso. Cara, e acorda mesmo, né? Você vai se vir escravo. Toda vez que o exílio aconteceu, o povo acordou. Toda vez, é verdade. Toda vez que teve exílio, acordou. Acordou. E tem mais. Vamos falar da ideia de exílio aqui. Na aliança, você tinha o seu relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo, o relacionamento com a terra. Sim. Então, o exílio, você perde a sua terra. Então, era muito claro isso, que Deus, ele possuía uma terra. No Antigo Testamento, eles acreditavam que todo Deus tinha uma terra, tinha uma nação. Né?
ou todo Deus tinha uma cidade. Até que o nosso Deus fala assim, tem que pegar uma cidade para mim. E pega Jerusalém, né? Porque eu tenho que ter uma cidade. Então, na hora que eles perdem a cidade deles, eles estão entendendo que o Deus deles está contra eles, né? Está contra eles. E Deus avisa assim, ó, quando vocês forem levados para o exílio, eu não estou... não, eles tinham uma ideia de que quando um Deus era maior que o outro, esse Deus fazia guerra e vencia a guerra. Né? E tomava a terra, tomava o território. O nosso Deus avisou, o dia que vocês tiverem sido levados escravos, não fui eu que fui derrotado não. Viu? Sim. Sou eu que estou deixando vocês ir mesmo, porque vocês estão fazendo tudo errado. Exatamente. E ele avisava. Avisava. Então, por que a gente está falando isso? Porque a gente vai agora mostrar para você que Adão e Eva saíram da terra do Éden, né? Saíram de lá da promessa, e Deus fica tentando restaurar. Quando ele encontra Abraão, ele fala, vem, sai da terra da tua parentela, sai daí de Babel, né? Sai daí de Babel. Vem para cá, vem para um lugar onde eu vou te colocar, e aí de novo aí a gente vai, e aí daqui a pouco a gente está indo lá para o Egito. Vamos para outra terra de novo. Vamos para outra terra. Aí a gente chega lá no Egito, está longe da terra que Deus deu para a gente, porque teve a fome ali, etc e tal. Aí agora a gente vira cativo do Egito, Deus tira a gente do Egito e leva a gente para Terra prometida. Terra Prometida. Na Terra Prometida a gente faz a bagunça de novo. Tudo errado. Só que agora fica maior ainda, porque é um coletivo. Né? Tudo errado. Tudo errado. Mas, gente, das maiores atrocidades, tá? Uma das atrocidades mais tenebrosas que tem é quando eles têm que erradicar a tribo inteira de Benjamim. Conta, como é que é isso aí? Como é que foi isso aí? O levita e a concubina do levita, né, a mulher dele, Sim. entraram na tribo de Benjamim. E ele era levita ainda. E ele era levita ainda. Não era estrangeirão, era judeu. E aí outra tribo. resolveram violentar a mulher do levita. Uma mulher do levita. E violentaram e deixaram ela morta. Sim. Quando ele encontra a mulher, ela já tinha morrido. O levita fica tão revoltado que ele divide a mulher em pedaços e manda para cada tribo de Israel. A história é terrível. Aí os caras desembrulham, vê o que tem lá dentro. Aí ele fala, vejam o que os benjamitas fizeram comigo. Ele manda os pedaços para avisar. As tribos de Israel todas se revoltam, assim como eu e você, quando estamos ouvindo essa história. Se revoltam, chegam na tribo dos benjamitas e falam assim, ó, é o seguinte, vocês vão dar pra gente os caras que fizeram isso, nós vamos resolver esse problema. Aí os benjamitas falam, não vamos dar ninguém, não. Não vamos. Não vamos. Tamo junto. Não. E o grupo de elite dos israelitas eram os benjamitas, que eles conseguiam Eles tacar eram a os caras. funda lá no fio de cabelo, eles eram canhotos, eles tinham todos uns esquemas assim. Eles acharam que Era o exército. que dava para bancar. Entendi. Né? Era a elite do exército. Elite de exército. Ok. E aí o povo de Israel falou assim, o que nós vamos fazer? Os benjamitas são nossos irmãos. Aí eles consultam a Deus e falam assim, Senhor, a gente contou essa história já uma vez aqui. Contou aqui? Contou. Senhor, o que a gente pode atacar os benjamitas? O que a gente faz? Aí Deus falou assim, destrói os meninos. Vai. Vai. Cara, quando Deus falou destrói, é porque deu exílio já. Exatamente. Quando Deus falou vai, Já pediu exílio, já. porque Deus Já chegou nesse ponto. Deus já largou mão. Deus está falando assim, ó, vai que eu tô lutando do seu lado de vocês. Do lado de vocês. Vai que eu vou junto. E aí todas as tribos de Israel têm que extirpar os benjamitas. Logo os benjamitas. Logo os benjamitas, exatamente. Então, sentiu o nível? Essa história está em Juízes 19 e 21. Isso é no período que eles estão na Terra Prometida. Sim. Aquele povo que Deus salvou. Que era para ser nação de sacerdotes. Que era para ser nação de sacerdotes. Nação de sacerdotes. Então, chega nesse ponto, as coisas ficam tão degringoladas. E aí, Júlio, a tônica do livro de Juízes é dizer assim que em Israel cada um fazia o que queria. Então, Fazia do seu jeito. do seu jeito. Deus teve que mandar juízes para poder ir ajudando Arrumando ali. a arrumar, até que chegou no ponto culminante do povo romper com a teocracia, basicamente. E falar assim, nós queremos um rei. Todo mundo tem um rei, nós não temos um rei? Queremos um rei. Queremos um rei. Como todas as outras nações. Sim. Fica aí, tal, nesse negócio aí de sempre consultar Deus e tal. Por que não tem rei? Rei resolve. Quero rei. Queremos rei. Quero rei. E assim, ó, só lembrando que o exílio, ele vem soando sempre como um castigo de Deus. Mas, na verdade, não é uma ação
proposital de Deus para que a gente seja exilado. É simplesmente Deus tirando a mão e falando, vocês vão conseguir o que vocês querem. Agora, lutem. Exatamente. Lutem. Então, só para deixar bem claro aqui, né? Esse ato é um ato natural de Deus só tirar a mão. Fala assim, então tá bom, vamos ver. Vocês não querem isso? Então. Entendi. Vou dar um exemplo disso aí que você está falando. Lembra as serpentes no deserto? Lembro. Que invadiu lá o acampamento, quando o povo estava saindo do Egito? Sim. E depois teve que fazer a serpente de ouro para evitar? Algumas pessoas acham que Deus mandou a serpente. Sim. Deus castigou mandando a serpente. Sim. Né? Deus mandou a serpente e tal, que Deus terrível mandou a serpente. Não. O deserto é um lugar que tinha muita serpente. Sim. Elas vivem lá. Tem, inclusive. Tem serpente. Então, enquanto eles estavam do lado de Deus, Deus os protegeu da serpente. Quando eles romperam com Deus, Deus falou, ok. Entendeu? Tá bom. Vocês não querem. Achei que era para eu ajudar. Exatamente. Ok. É sempre assim. É sempre assim. Aí as serpentes já chegaram. Sim. É disso que você está falando. Então, Deus tira a mão, os inimigos. Porque Israel, eles eram poderosos porque Deus estava com eles. Sim. Eles não eram a nação mais poderosa. Né? Quando Davi luta com Golias, Davi com a sua espadinha de bronze, Sim. e os filisteus com suas... Porque eles tinham inventado a siderurgia, os filisteus. Olha aí. Eles que inventaram. Então eles tinham as espadas de metal poderoso e a espadinha de bronze quebrava. Né? Então Israel vencia as batalhas porque Deus estava com eles. Mas eles não eram a nação poderosa, tinha outras nações poderosas. Sim. Então se eles rompiam com Deus, Deus falava, ok. Então, vocês não querem que eu ajude, eu não ajudo. Ok. Aí, o que acabava acontecendo? Exílio. Exílio. Exatamente. Deus já falou do exílio porque vocês são pequenos, viu, gente? Vocês vão para o exílio. Exatamente. Então, só para deixar isso bem claro, então a coisa estava terrível, tempo de juízes, falaram assim, queremos um rei. Tá bom, vou dar um rei para vocês. O rei está, agora chegamos em Samuel, né? Samuel. Estamos contando a história assim, né? Exatamente. Isso. Estamos contando a história assim. Aí Samuel é o profeta desse período. Sim. E ele que vai achar o tal do rei. O tal do rei. E acha um cara bem legal. Sim. Bonitão. Bonitão, forte. Tinha cara de rei. Pinta Porque de o povo rei. queria rei porque queria ter O rei. a cara de nação. Cara de nação. Não estava faltando uma coisa. Tava faltando a cara Toda de nação tem rei? Toda nação tem rei, exatamente. Por que a minha não tem rei? Isso. Quero fazer do meu jeito. Isso. Do meu jeito tem rei. E outra, eles chegaram meio nômades, né? Eles vieram viajando por algumas gerações. Quando eles se estabeleceram ali, eles queriam se estabelecer mesmo. E aí o rei, ele finca um trono ali, determina aquele território e ele vira uma nação. Eles estavam querendo isso, esse status. Sim. E aí tá bom, então chama Saul aí, coloca Saul. Saul era uma boa escolha. Inclusive a Bíblia diz que ele começa bem, ele é humilde, né? Sim, começou Ele bem. acha que ele não serve para isso, que isso vai ser eu, tal. Quem sou eu? É. É no começo, né? Aí o poder subiu a cabeça. No começo, quando ele descobriu que era ele mesmo, quando se assentou naquela, sabe, se assentou? Quando galgou, Galgou, sou eu mesmo. Não, sou eu mesmo. Era eu que tinha que estar aqui. Exatamente. Era eu que tinha que estar aqui. E aí já começa o problema com o primeiro rei. O primeiro rei já dá problema. E deu bastante problema. Deu bastante. Deu bastante problema e vai dar bastante problema com vários reis que vão existir aí no futuro. Exatamente. Né? Vários reis. O que acontece? Vem os reis, né? Sim. Bagunça. Terrível. Não, logo depois de Davi, tem a divisão dos reinos. Ah, tem essa. Tem essa. Eles viram uma nação só, que era o que eles queriam. Aí eles brigam. Ok, aí eles brigam. Aí vira Reino do Norte, Reino do Sul. Isso. Depois de Davi, não, depois de Salomão, né? É. Depois de Salomão. Então aí o Reino do Norte é chamado de Israel, e o Reino do Sul de Judá. Isso. Né? Aí rompe, eles dividem o reino e ficam Coreia do Sul, Coreia do Norte. Isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente. O Reino do Norte, ele dura até o ano 722, Perfeito. certo? Por quê? Porque eles fazem tudo errado, E aí? tem o exílio. Exílio. A Síria vem, Isso. a Síria, cuja capital era Nínive, vem e acabou com o Reino do Norte. Exatamente. Reino do Sul dura mais um tempinho. É. E aí do Reino do Norte que saem os samaritanos.
E que são os samaritanos, é isso. Exatamente. Tanto é que Samaria, por acaso, está no norte. No norte. Vira capital depois. Exatamente. Vira capital. E aí é o seguinte, o reino do sul dura até 605, 605. quando Nabucodonosor, Invade pela terceira vez. ele está passando, não, 605 ele só está passando por ali porque ele faz guerra com o Egito. Certo. Ele passa, na volta pega uns meninos e leva com ele. Menino. Pega uns meninos e leva com ele. Menino Daniel vai Isso. morar com ele em Babilônia, né? Só um detalhe importante, Júnior, é que esse cativeiro já estava anunciado pelo profeta Isaías. Isso, já estava anunciado até a libertação. Isso, exatamente. Até o tempo de duração do O profeta Isaías vem e fala assim, ó, Deus mandou avisar que Babilônia vai vir e vai levar vocês. E não tem jeito, não há o que se fazer, porque esse castigo virá. Vocês precisam acordar que vocês estão muito perdidos, vocês estão achando muito normal as coisas erradas. Não vai ter jeito, não tem o que fazer. O povo até tentou se santificar, mas do jeito todo errado. E Isaías falou assim, deu. não tenta, não tem como, já era. Isaías falou 100 anos antes. Anos antes. Anos antes. Quem fala mais assim do que eu tô Na falando época, é Jeremias. estava lá Jeremias. Jeremias, que fica falando, gente, é aquilo que Isaías falou, só quero dar uma ênfase a mais aqui, não resistam. Não resistam. Entreguem-se, que é melhor para você. Porém, eles resistem. Faz do jeito deles. O tempo todo, cara. Faz do jeito deles. E aí? Resistem. Nabucodonosor volta outras 2 vezes. Isso. Em 586, aí ele acaba com tudo. Destrói templo, destrói tudo e finda Judá. E eles são levados para o exílio babilônico. Babilônico. A Bíblia vai sempre relatar os 2 exílios muito importantes, o do Egito e o babilônico, eles vão sempre ser lembrados. Quando você estuda Apocalipse, sempre há alusão ao exílio do Egito e o exílio de Babilônia, que foram os principais ali. E eles ficam exilados em Babilônia. E Babilônia é importante que Deus diz o seguinte, que esse exílio ia durar 70 anos, estava determinado já sobre o seu povo. Isso. Estava determinado. Tem prazo de validade. Tinha prazo de validade. Daniel sabia disso, Daniel avisa o povo lá em Babilônia, não é? Daniel vai falando tudo isso, e quando falta 3 anos, Diego, para acabar os 70, Daniel tem um sonho, está no capítulo 8 de Daniel, Sim. e ele pergunta até quando durará a transgressão assoladora? Resposta, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então Daniel falou assim, mas só falta 3 anos. Por que 2.300 agora? Daniel sabia que o castigo por desobediente era o exílio. Então ele falou assim, eu acho que a gente está fazendo alguma coisa errada. Mas se eu clamar ao Senhor, Deus vai libertar o povo. Isso. É por isso que ele vai lá na sacada e ele ora, conclamando a nação escrava a orar também e a se arrepender, porque ele achou que Deus tinha mudado os planos por alguma coisa errada que eles estavam fazendo. Sim. E aí, Júnior, o que acontece é que o exílio acaba no ano 70, exatamente como Deus tinha falado que ia acabar. 70 anos depois, não no ano 70. Desculpa, 70 anos depois, certo? E aí o povo volta a reconstruir Jerusalém, volta a ter santuário que não tinha mais. Eles ficaram sem santuário. Sim, voltaram. Você tem Neemias reconstruindo. Reconstrói e volta o santuário e agora o povo está com gato escaldado. Agora eles falaram assim, opa, vamos obedecer a Deus. Vamos obedecer. Agora, mas vamos obedecer o seguinte, porque não adianta eu ficar tentando obedecer sozinho não, porque eu fico tentando obedecer aqui e o Júnior lá desobedece e o problema vem para todo mundo. Então vamos agora vigiar um ou outro para ter certeza que ninguém aqui vai desobedecer nesse negócio. Que nós não queremos mais exílio nesse negócio. Temos que obedecer. Chega de exílio. Chega de exílio. Já foi muito exílio. Aí começa a surgir um monte de lei. Então percebe por que eles estão fazendo a lei? Entendeu? Antes de você criticar o fariseu e tal, é porque eles estão tentando arrumar o negócio. Eles estão tentando arrumar, é verdade. Eles estão tentando É com arrumar. esse esforço que se começa. Se termina igual no tempo de Jesus. Mas se começa com o esforço de tentar arrumar. Então vamos arrumar isso aqui. Então vamos guardar a lei, gente. Vamos restaurar. Isso, não vamos deixa ninguém tudo fazer nada certinho. errado. Vamos te expulsar de Israel quem faz errado. Vamos deixar entrar no templo quem faz errado. Vamos deixar certinho. Mas o que aí começa a surgir perguntas do tipo, mas o que é realmente guardar o sábado? Vamos responder essas perguntas. Guardar o sábado, então, Aí o cara faz uma lista com mil coisas do que é, do que não é. É isso. Ah, não pode trabalhar no sábado. Ok. O que é trabalhar? É agricultura.
Ah, agricultura? Isso, ok. Então, se eu jogar água na terra, é trabalhar? É trabalhar, porque fiz agricultura, não pode. É? Não pode regar a terra. Não pode regar a terra? Não pode regar a terra, E de se eu, jeito e se nenhum. eu cuspir na terra? Pode cair numa plantinha, regou, pecou. Regou, pecou. Não podia nem cuspir na terra. É isso, não podia. Eles vão criando leis e tal, vão criando sistemas ali, rotinas, para que eles cumprissem a lei de forma impecável. Porque eles não querem mais o exílio. Exatamente. Não é? E eles agora apontam para... Eles falam assim, não, vai chegar o Messias, a gente tem que preparar o caminho para o Messias. Finalmente a semente tem que chegar logo. Se a gente ficar indo para o exílio a vida inteira, não vai vir o descendente. Eu acho que, na verdade, nesse período eles perderam de vista a semente, tirando os profetas, é claro, e começaram a enfocar na lei. Sim. Tanto que quando Jesus chega, eles não veem a Eu semente. estou falando do começo da boa intenção. Ah, tá, ok. Estou falando da boa intenção, entendeu? E tem mais um exílio, Júlio, que vem depois de Cristo, que é o último exílio de Israel. De novo, De novo. Que é quando Jerusalém é destruída mesmo, no ano 70 depois de no Cristo. 70, e aí eles se espalham nas nações. Se espalham e sabe quando que tentam resolver esse exílio aí? Quando? Eu Quando? sei. Você sabe? Recentemente. Recentemente, depois da Segunda Guerra Mundial, Exatamente. a ONU se reúne e fala, temos que devolver o território para Israel. Isso. E aí eles vão lá, encaixam Israel lá, E e estavam aí- morando lá os árabes, Os árabes, eles exatamente. encaixam o judeu lá, as nações vencedoras da Segunda Guerra, Estados Unidos falou, é aqui que vai ficar Israel, Isso. e Israel chega lá e nós moramos aqui, e o povo fala, e agora nós aqui que estamos na faixa de Gaza? E aí é a confusão que você conhece hoje. Aí você conhece, você sabe a luta com os filisteus lá, não é? Isso. Mas o que a gente quer enfatizar aqui no programa de hoje é que, primeiro, você está vendo o tempo todo a gente repetindo as mesmas ideias, porque, na verdade, é uma história só. É uma história só. É a mesma história. Então, no próximo programa, a gente vai contar uma outra parte dessa história, mas é a mesma história. A mesma história. E a história que está sendo contada é a de que o homem, ele sempre vacila com Deus, e o resultado disso é ele sofrer o exílio. É ele perder o seu status original programado por Deus e ter que acordar para a vida de que o erro não é o normal. E se você olhar para nós estamos hoje vivendo um exílio do reino de Deus, provocado por Adão e Eva. Estamos verdade. fora de nossa casa. Fora de nossa casa. Deus está te chamando de volta para a gente ser uma só nação. A nação do povo de Deus, onde haverá um rebanho e um pastor. Mas não vai embora do programa sem antes saber que Deus tem um plano para trazer a gente de volta.